E aí? Aê! E aí, Globo Esporte? Como é que estão as coisas aí? É, oito votos pro Cruzeiro, né? Nenhum pro empate, nenhum pra vitória do Santos. Tá aí, eu tinha certeza que ia ganhar. Quando vocês votam contra o Santos, é certeza de vitória. O problema é quando vota a favor, que aí vocês zicam o Santos. Que vitória inacreditável. Uma vitória, assim, milagrosa. Milagrosa. Porque o que aconteceu hoje foi um milagre, foi um verdadeiro milagre. Porque, assim, quem viu o jogo inteiro, se você olhar só o segundo tempo, você fala, pô, foi um jogo equilibrado. Mas quem viu o primeiro tempo que o Santos fez, foi um dos piores primeiros tempos que eu já vi na minha vida, cara. O Santos foi amassado pelo Cruzeiro. Amassado. O Brasão fez dois milagres. Aquela defesa que ele fez naquela cabeçada foi, foi um milagre. O Brasão, pra mim, não tem nenhum goleiro brasileiro melhor que ele hoje. Não tem. Não tem. Olha as defesas que o cara faz. Então, por isso que eu já dou a dica. Carlos, na próxima lista, convoca o Brasão. Convoca o Brasão. A seleção precisa de um goleiro assim. Porque o Brasão é muito difícil ele falhar. Ele sabe sair jogando com o pé. E ele faz defesas inacreditáveis. Então o Brasão é um goleiro nota 10. Assim, melhor goleiro do Brasil hoje. Melhor goleiro do Brasil. A zaga hoje, o Gil e o Luizão, por incrível que pareça, funcionou. Não no primeiro tempo, no segundo tempo, né? No segundo tempo. O Luizão fez uma partida segura. Segura. O Gil também fez uma partida segura. Não rateou, não falhou. Mike e Souza fizeram uma partidaça os dois. Resolvemos os problemas das laterais. Agora temos laterais qualificados dos dois lados: Igor Vinícius e Mike, e Souza e Escobar. Os volantes, o Rincon foi mal, jogou mal. O Rincon é jogador de segundo tempo. Ele tem muita qualidade, mas é jogador de segundo tempo. É jogador para segurar o jogo quando precisa. Não é para ser titular. Ele é um cara bom, mas não é para ser titular. Aí depois que entrou o Zé Rafael, o time melhorou bastante. Ele junto com o Bom Tempo ali, melhorou bastante. O Rollraiser não fez nada no primeiro tempo? Não fez. Mas na minha opinião, por mais que tenha dado certo, por mais que tenha dado certo, ele não pode tirar o Rollraiser. Deu certo hoje, mas na maioria dos jogos não dá. Então, para mim, ele não pode tirar o Rollraiser. Mas o Rollraiser, a partida dele hoje foi ruim. Ele não conseguiu acertar nada. Neymar também, quando jogou de falso 9, não jogou bem. Não jogou bem. Eu já falei no último vídeo, o Neymar tem que jogar de segundo atacante. Não dá para ele jogar de falso 9, gente. Você vê que quando o Kleber acertou as substituições, o time melhorou, mudou da água pro vinho. Por quê? Porque o Tiquinho segura a bola, consegue fazer um pivô. O Cabalheiro é melhor, é mais jogador que o Barreal. Aí o time começou a criar. E, e o que ajudou a gente também foi as substituições ruins que o técnico do Cruzeiro fez. Porque no segundo tempo ele matou o time. Ele matou o time quando ele colocou o Gabigol e quando ele tirou o Christian, que é um dos pontas do Cruzeiro. Ele matou o time do Cruzeiro. Aí o Santos conseguiu mais espaço para jogar, porque o Gabigol não volta.
O Gabigol é um a menos para marcar no time do Cruzeiro, né? Ele não ajuda na marcação, então facilitou para o time do Santos. Tanto é que o Santos teve dois contra-ataques em boas condições de fazer o segundo gol. A jogada do gol de empate foi uma bola que o Bom Tempo veio carregando, aí tocou pro Cabalheiro, o Cabalheiro cruzou e o Guilherme fechou na pequena área, bateu e fez o gol. E é, depois disso o Santos continuou atacando, o Souza perdeu um gol inacreditável, um gol que não pode perder. O Souza fez uma partidaça, foi um dos melhores em campo, mas não dá para perder o gol que ele perdeu. Tirou muito do goleiro, não era para ter tirado tanto. Mas o segundo gol do Santos, gente, é um espetáculo. O Brasão lança, o Guilherme domina, a bola cola no pé dele, aí ele domina, carrega e toca, dá um passe cirúrgico pro Cabalheiro e o Cabalheiro faz o gol da virada. Isso aos 44 do segundo tempo. Aí ele deu 7 de acréscimo. E no final, eu achei que o Cruzeiro ia ficar cruzando bola na área, fazendo chuveirinho na área. E não foi isso que aconteceu. E não foi isso que aconteceu. O Santos se protegeu bem, marcou bem no final ali e garantiu essa vitória. Agora é o seguinte, gente. Eu ainda continuo achando. Ó, eu bato palma pro Kleber hoje porque ele acertou. Quando ele acerta, a gente tem que reconhecer. Ele acertou nas substituições. O Rollraiser não estava fazendo nada. Ele tirou o Rollraiser, botou o Neymar no meio, botou o Tiquinho de centroavante e tirou o Barreal também, que não estava fazendo nada. O time melhorou muito. Ele acertou, bato palma para ele. Mas, gente, o que ele fez no primeiro tempo, pelo amor de Deus. Gente, ó, peguem o jogo contra o Mirassol aí. Peguem o jogo contra o Mirassol, gente. Vocês vão ver, o primeiro tempo foi igualzinho. Contra o Mirassol, o primeiro tempo era pra ter sido 3-0 pra eles, cara. Hoje também foi a mesma coisa, que hoje deu sorte que o Cruzeiro perdeu muito gol. E ainda fez um gol no primeiro tempo. Agora, ele escalou completamente errado. Por quê? Ele fez a mesma coisa que fez contra o Mirassol. Botou o Neymar de falso 9. O Neymar ficou de costas pro gol, sem conseguir criar nada. Aí depois que ele foi pra posição que ele tem que jogar, que é de segundo atacante, né? Porque o Kleber não botou ele de meia, botou ele de segundo atacante. Ele e o Tiquinho ficavam lá na frente e quem armava o jogo, quem puxava os contra-ataques era Guilherme, Zé Rafael, Bom Tempo e o Cabalheiro. E o Tiquinho e o Neymar ficavam enfiados lá na frente. É isso que tem que fazer. Agora não dá pra deixar o Neymar de costas pro gol. Teve aquele lance lindo que ele deixou o Fabrício Bruno no chão, né? É um lance que só gênio consegue fazer. O Neymar no primeiro tempo perdeu um gol inacreditável que um cara da qualidade dele não pode perder, mas no geral ele fez uma boa partida. E depois ele no final para segurar o resultado ele colocou Escobar e Schmidt. Não precisaram fazer muita coisa, né? Porque também o Cruzeiro não ameaçou tanto. E foi isso. Conseguimos uma vitória importantíssima. Mas para mim, eu continuo com a mesma opinião que não dá para manter esse treinador. Infelizmente, se você for pegar resultados, ó, nos últimos, eu vou pegar nos últimos, desde o jogo contra o Vitória. Ele ganhou do Vitória, perdeu para o Botafogo. Aí ganhou do Fortaleza. Depois ganhou do Flamengo. Ganhou, perdeu pro Mirassol, perdeu pro Inter. Empatou com o Sport, ganhou do Juventude e hoje ganhou do Cruzeiro.
Se você for olhar no geral, são 3 vitórias, 2 empates. Não, peraí, são 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 6 jogos. Se, se juntar o Vitória, são 4 vitórias nos últimos 6 jogos. Ah, não. Não, juntando com o Vitória. Peraí. Ganhou do Vitória, do Flamengo, do Fortaleza, do Juventude e do Cruzeiro. 5 vitórias, né? Então, são 5 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 8 jogos. Não é nada mal na questão de resultados. Agora, na questão de desempenho e na questão dele errar muito em escalações, em substituição, eu acho que tem que trocar o treinador. Porque, assim, ele é muito, assim, de altos e baixos. Ele é muito irregular, sabe? Tem horas que ele acerta. Ele realmente acerta. Tanto que o Santos conseguiu se recuperar no campeonato com ele. Só que assim, não dá. Se o Santos quer subir um degrau, se o Santos quer dar um passo a mais no campeonato, eu acho que tem que contratar o Sampaoli. Porque assim, o Sampaoli tem muito mais experiência do que ele. Hoje ele acertou. Mas assim, olha, olha a pressão que o time toma no primeiro tempo, gente. Parece time de praia, parece time amador jogando. Não dá. Não dá. O desempenho desse cara, o desempenho, o resultado é muito melhor que o desempenho. O resultado é muito melhor que o desempenho. Se sou a diretoria falou obrigado, você foi trabalhador, foi, sabe, fez o teu trabalho aí, sai por cima, sai agora, porque não dá. Se é capaz, ó, escuta bem o que eu tô falando. Eu acho que vai ganhar do Vasco. Eu acho que vai. Mas é capaz de acontecer uma coisa ruim. Porque a gente nunca sabe o que ele vai fazer. A gente nunca sabe o que ele vai inventar. Sabe? O time é bom. Agora, ele tá matando o futebol de algumas pessoas. De alguns jogadores. Inclusive do Neymar. Ele não pode colocar o Neymar de falso 9. Ele falou em coletiva já que o Neymar vê o Neymar jogando como falso 9, ele não pode jogar de costas pro gol. O Tiquinho tem que ser titular. Neymar tem que jogar de segundo atacante. Pra mim, o Cabalheiro é melhor que o Barreal. Tem que botar o Cabalheiro de titular já. Porque o Barreal, ele ajuda, ele é bom jogador, só que o Cabalheiro dá um algo a mais do que ele. É mais rápido, sabe? É mais rápido, ganha mais fácil jogadas. E o Guilherme, assim, a gente tem que elogiar o Guilherme, né, gente? Porque o Guilherme, ele, ele não é um jogador omisso. Ele tenta, pode errar 1000 vezes, mas ele também acerta, ele também faz gol, ele também dá assistência e ele ajuda muito o time. Tem que aplaudir o Guilherme, porque apesar da limitação dele, ele sempre está ajudando o Santos e sempre e merece o nosso apoio e o nosso elogio, porque ele tenta, ele não peca por omissão. Ele não é omisso, ele não é um jogador omisso. Então assim, palmas pro Guilherme, fez um segundo tempo muito bom hoje e tá sempre nos ajudando. Que bom. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, muito feliz com a vitória e espero que a gente some mais 3 pontos contra o Vasco para se distanciar ainda mais dessa zona incômoda aí do campeonato e olhar para cima, e olhar para uma zona de Sul-Americana, de Libertadores, que é isso que a gente merece. A gente tem time para chegar. É só somar pontos e conseguir vitórias.
A gente tem time, tem capacidade para isso, tá? Um abraço para vocês, se inscrevam no canal, deixa seus comentários e seu like no vídeo, tá? E tamo junto, é isso aí. O terror dos líderes. Ganhamos do Flamengo e do Cruzeiro. Agora só falta o Palmeiras. Somos o terror dos líderes. Dali Santos. É nóis. Até o próximo vídeo.